Quem tem inveja critica. Você pode rezar o terço às 4 da manhã e às 6 chutar um morador de rua pra rua. Você pode ver, quando a pessoa tem inveja de você, ela te critica. Por tudo que você faz, ela te critica. Pode rezar de madrugada, é muito bom. Mas quando for 6 horas da manhã, vai levar um café pro irmão de rua. Ela sempre acha um defeito, Vai levar um pão pro irmão de rua. porque ela tem inveja. Então, quando a pessoa tem inveja de você, ela critica. Eu tenho 1 milhão que reza comigo, 1 milhão que não sei quanto. Meu Deus, como dói a inveja do próximo. Nós também vamos marcar lá na Missão Belém um terço às 4 da manhã. Meu Deus, como dói a inveja daquele que é nosso amigo. Nós vamos juntar mais de 1 milhão rezando o terço. Então, como ela não suporta o teu sucesso, Ah, porque um tem 1 milhão. como ela não suporta quando você se dá bem, Nós não vamos ficar brigando por causa de números. Só essa palavrinha que eu dei aqui tem 2.580.000 visualizações. como dói. Como dói. A moda agora de toda a internet é falar mal do Frei Gilson. Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe, viva Cristo Rei, e a nada dá mais valor do que a Cristo. Hoje nesse vídeo eu vou analisar 3 vídeos, aliás, de alguns trechos do Padre Júlio Lancelotti e 2 canais que falaram a respeito do Frei Gilson. E você vai entender por que é muito pobre resumir a questão do Frei Gilson e analisar a vida do Frei Gilson e as últimas situações que estão acontecendo por meio da questão política. Bom, nesse primeiro vídeo que vocês viram, é o Júlio Lancelotti dando a opinião dele, falando e dando uma crítica ali, uma alfinetada ao Frei Gilson, como se uma coisa anulasse a outra. Enfim, questão dos pobres, questão de rezar, enfim, essas coisas têm que andar juntas, todo mundo sabe. Então, para que ficar alfinetando? Enfim, o mesmo padre Júlio Lancelotti que odeia críticas, que não pode criticar ele de alguma forma, que ele vai lá rebater. O Frei Gilson não anda fazendo isso, ele anda ficando em silêncio, como eu já coloquei antes. E agora eu vou analisar 2 vídeos muito importantes para ilustrar o que eu estou querendo dizer, com essa questão de que as pessoas estão resumindo, e é muito pobre, é muito ruim essa análise, a questão política, a vida do Frei Gilson e a vida de muitos sacerdotes, que esse é inclusive um problema que existe dentro da Igreja Católica e fora dela. Muitas pessoas estão pecando muito dentro da Igreja Católica, analisando dessa forma a questão da vida sacerdotal, ou da questão da Igreja Católica como um todo, historicamente. Esse vídeo do Meteoro, eles colocaram o seguinte: tem medo de quê? Teme o quê? Por quê? Alguns vídeos do Frei Gilson misteriosamente desapareceram, ou eles foram ocultados, colocados em modo privado, e não se sabe realmente se foi isso, porque o Frei Gilson realmente tem alguns vídeos lá e que dá a opinião dele realmente com base na Bíblia, com base em toda a questão tradicional, não na opinião dele, né, com base na opinião dele. E aí esses vídeos são um pouco polêmicos, eu acho que por causa da quaresma, ou esses vídeos foram removidos, ou foram colocados de forma privada, mas foram muitos vídeos. E aí surgiu esse canal, que é muito famoso, dizendo o seguinte, que o Frei Gilson tirou esses vídeos para não gerar uma polêmica, por causa da quaresma, enfim, eles fazem várias análises, olha só. O Frei Gilson, quase um influencer frei, surpreendeu seus seguidores ao remover mais de 2.000 vídeos de seu canal no YouTube. A decisão veio após seu nome ser envolvido em discussões políticas. Frei Gilson remove mais de 2.000 vídeos em seu canal no YouTube após polêmicas políticas, diz jornal. O sacerdote da Igreja Católica Gilson da Silva Pupo Azevedo, Frei Gilson, que acumula milhões de seguidores no YouTube, removeu ou colocou em modo privado 2.022 vídeos da plataforma nos últimos 14 dias. A limpa ocorre em meio aos debates entre grupos conservadores e progressistas nas redes sociais sobre o conteúdo do religioso. Na entrevista com o pastor Caio Fábio, você viu aqui que o pastor é um desses que é muito crítico ao conteúdo do Frei Gilson. O frade, apoiado por conservadores, foi chamado de golpista e acusado de promover a extrema-direita e pedir votos no bolsonarismo nas redes sociais. Ele entrou em evidência depois de reunir mais de 1 milhão de fiéis em uma live na madrugada no início da quaresma para os católicos. As transmissões estão sendo realizadas durante todo o período. Ao Estadão, a assessoria do frade disse que neste período ele fica dedicado só à quaresma e por isso não vai comentar. Ué, mas se ele está dedicado à quaresma, não tem que deu orientação para a equipe, porque eu acredito que talvez não tenha sido ele de selecionar as vidas e ocultar. Talvez não seja só, enfim, tá, Sofia? É só um questionamento. O que a gente tem aí é um frei, como foi dito, de uma linha de pensamento extremamente conservadora, ligada à extrema-direita, que resolveu aí se manter um pouco mais distante, aparentemente, dessas, né, do YouTube, com outros conteúdos que não sejam essas pregações aí, pensando aí na Páscoa, né, numa linha que o frei está querendo seguir. Eu tenho muitas questões que eu gostaria muito de conversar um dia com o Frei, de verdade, sabe? Mas no momento como eu estou impossibilitado, eu gostaria só que o Frei respondesse. Quem que apaga, por que apaga, né? Seria bom se a gente soubesse. Por que essa mudança? Se arrependeu do que falou? Ou, sei lá, não quer tanta exposição nas redes? Ou o perfil é monetizado? Eu queria saber se o perfil do YouTube é monetizado, porque eu queria saber se ele apagou por algum motivo. Eu quero saber os motivos, gente, de verdade. Mas a gente sabe que, infelizmente, assim como o Eduardo viajou para os Estados Unidos, nem sempre as pessoas, elas encaram aí suas questões, né? E falam abertamente sobre tudo. É possível que ele fale alguma coisa em alguma pregação. Ele talvez tenha aí nos próximos dias essa resposta. Bom, o ponto da análise deles é o seguinte. Você perceba que a moça ali, ela faz toda uma análise sobre o tema
essa questão do Frei Gilson e a questão dos vídeos totalmente de uma forma política. Ou seja, não há uma questão teológica. Em momento nenhum ela remota, ela traz a questão da fé, ela não cita nada disso. Ou seja, para ela é exclusivamente uma questão política, é como se o Frei Gilson estivesse ajudando tal político, é tudo. Então por que é uma análise muito ruim, contemporânea? Não é só dela, do canal dela, outros canais, vou mostrar outro canal que fez isso também. Eles resumem a questão da fé e da questão da igreja, hoje, atualmente, simplesmente como uma questão política. Sendo que a atuação do Frei Gilson não é simplesmente política, ele não tem um interesse político por trás, mas envolve a questão da fé, da busca por Deus, que vai muito além da política. Então, todos os canais, todas as pessoas estão simplesmente falando assim, ó, o Frei Gilson é um cara político, ele está alinhado a determinada questão política, como se isso fosse suficiente para analisar. Então são pessoas que estão empobrecendo o debate. Se a gente for falar de debate, são pessoas que estão tirando a análise teológica, a análise da fé, a análise de muitas outras questões que envolvem a questão do cristianismo, da Igreja Católica como um todo, associando ao Vaticano II, associando a questões puramente políticas. Isso é muito ruim e não diz nada sobre o que é a fé, o que é a Igreja Católica. E todos os canais que criticam o Frei Gilson estão fazendo isso. Todos. Esse outro canal desse rapaz, ele fez a mesma coisa. Vou colocar alguns trechos aqui, depois eu volto para comentar. Inclusive, ele também criticou o padre Paulo Ricardo. Olha só. Ocupar com as coisas do céu, né? Só que de uns, vamos colocar de uns 15 anos pra cá, isso deu um giro de 180 completo, a nível de que cada igreja tem seus candidatos próprios. As igrejas têm vereadores, deputados, até presidente, né, próprio. E isso não é por uma mudança particularmente ideológica da igreja, mas porque nós temos os famosos mercadores da fé. E como diria Tio Ben, com grandes poderes econômicos, vem grandes poderes políticos, né? A igreja é um baita negócio e junto com esse poder de grande capital, a política é uma consequência inevitável. Tenha a desculpa de que ele pode ser uma exceção, de que ele pode ser um religioso e que por um acaso é de extrema direita. Então, tem um outro que é maior que ele e bem mais barulhento, que é o Padre Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo. Esse é o que tem as opiniões mais extremistas, é o cara que defende cura gay, é o cara que é contra avanço de direitos das mulheres, é um cara que é um apoiador ferrenho do Bolsonaro. Bom, esse canal aqui, esse cara, esse rapaz, eu não vou criticar exatamente e falar uma crítica assim muito como se fosse falta de respeito, desrespeitando o cara. Ele tem a opinião dele, ele já foi evangélico, ele cita ali muitas questões ao longo do vídeo que eu já sabia politicamente e tudo mais. Mas o ponto, né, ele inclusive fala que teologicamente ele não consegue, ele não é teólogo, eu também não sou teólogo, eu sou um leigo, mas eu sou um leigo na fé católica e no cristianismo suficiente para entender que quando alguém se propõe a criticar um frei e simplesmente ele coloca ali questões políticas, questões que envolvem teologia da libertação, a política dentro da igreja, o Padre Paulo, a forma como o Padre Paulo analisa as questões políticas, ele simplesmente traz isso. O Padre Paulo e o Frei Gilson, eles não resumem a vida deles a questões políticas, é muito mais do que isso. Então, esse é o ponto que eu quero trazer nesse vídeo, que as pessoas estão analisando uma questão de sacerdotes e da fé católica simplesmente com um olhar político. E aí é outra questão que eu trouxe no outro vídeo, né? Muitos sacerdotes, como o padre Júlio Lancelotti, não querem ser criticados pela questão política, né? Porque eles acham que, enfim, política esse negócio de extremismo e tudo mais. No entanto, eles têm uma marca, principalmente o padre Júlio Lancelotti. Ele é marcadamente, ele deixa claro, com fotos, com palavras, com textos, com tudo,
que ele tem um espectro político bem definido. Mas se alguém for falar de política, colocar a política no meio, ele acha que é a coisa mais extrema do mundo. Ele está trazendo a política para dentro da igreja, né? Teologia da libertação, políticos e tudo mais. Mas ele não acha coerente quando outro sacerdote faz um tipo de aceno político, aceno ou fala que envolva uma questão que dê vazão a certo espectro político. Porque para ele é só aquele espectro político que deve ser validado. Você perceba a incoerência? Então todos os perfis estão analisando o cristianismo, a Igreja Católica, a história da Igreja Católica como se isso simplesmente se voltasse para uma questão política. Esse é o problema atual. Esse é a pobreza da análise das coisas. Pelos perfis no YouTube, por perfis como esse, que você perceba que ele resume, ele faz uma linha, você vai assistir o vídeo dele, ele faz uma linha de raciocínio em que todo momento para ele não existe fé, não existe metafísica, não existe nada além da questão política. É esse o problema que nós enfrentamos quando a gente vai pensar na fé, no cristianismo. Quando você encontra pessoas que vão debater com você que não existe fé para elas. É só tudo questão de interesse político. Quando você encara isso dessa forma a sociedade ou dessa forma as coisas, é evidente que é muito pobre, é muito ruim. E essas pessoas sempre vão dizer, ó, o seu interesse é ajudar tal candidato. O seu interesse não é fé, não é nada. Como a gente vai conseguir chegar no consenso? Não existe consenso nessa questão. Por quê? Porque é uma questão de fé. A questão científica ela não consegue abarcar a questão de fé. Então, esses influencers, essas pessoas, esses artigos, esses jornais, eles pecam por quê? Porque eles acham que eles estão analisando totalmente o espectro da coisa, mas eles não estão. Eles não estão fazendo isso, eles não estão analisando totalmente. Eles simplesmente estão fazendo um recorte político, simplesmente, e jogando tudo numa questão política. E acabou, pronto. Então falta isso, para parecerem um pouco mais honestos, um pouco mais profundos nas análises. Se eles realmente querem essa profundidade de análise e profundidade para entender realmente as coisas. Então é esse o ponto que eu queria trazer. O Padre Júlio erra e peca nessa questão também. O Frei Gilson e o Padre Paulo Ricardo não resumem a vida deles a questões políticas. E é isso, pessoal. Salve Maria, Deus abençoe, viva Cristo Rei. E reflita muito sobre isso. Porque esse é o problema da modernidade e da questão contemporânea ao analisar a fé, ao analisar a Igreja Católica, analisar todas essas questões que envolvem. É resumir tudo a questão política. Não existe isso. Isso é um erro grave intelectualmente e é um erro grave de desonestidade mesmo.